Olá, para você que nos acompanha de todo o país, hoje é quarta-feira, dia 21 de junho de 2023. Eu sou Karine Melo e este é o Bom Dia Ministro. Estamos ao vivo, direto dos estúdios da EBC em Brasília, em rede com emissoras de rádio de todo o país. De cara nova, mas como sempre, com as informações que interessam muito a você, o Bom Dia Ministro é uma produção da Secretaria de Comunicação da Presidência da República em parceria com a empresa Brasil de Comunicação. Há muitas alternativas para nos acompanhar hoje. Estamos ao vivo na TV Brasil Gov e é claro que você também pode nos acompanhar pelo nosso canal no YouTube, youtube.com/TV Brasil Gov, e em todas as nossas redes sociais, Instagram, TikTok, Twitter. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. A primeira convidada dessa nova temporada é carioca da gema. Nízia Trindade Lima tem 65 anos e é doutora em Sociologia. É a primeira mulher em 120 anos a presidir a Fundação Oswaldo Cruz. Também é a primeira mulher a comandar a pasta da saúde. Bom dia, ministra, e muito bem-vinda. Bom dia, Karine, obrigada. É um prazer estar aqui nessa reestreia, vamos dizer assim, né, do Bom Dia Ministra. Nós é que agradecemos, ministra, é uma honra tê-la aqui. Bom, então antes da gente começar o nosso giro pelo país aí com emissoras de rádio de norte a sul, eu queria começar falando com a senhora sobre o programa Mais Médicos. O programa foi retomado, bastante ampliado, e eu queria saber de que forma essa retomada vai impactar no SUS, no serviço que é oferecido pelo SUS. Um programa muito esperada essa retomada, Karine, e estamos particularmente felizes porque ontem o Senado aprovou a medida provisória encaminhada pelo presidente Lula, e assim nós podemos com muita tranquilidade seguir com o programa, um fato muito positivo. Esse programa vai impactar no SUS, garantindo a presença de médicos nas equipes de saúde da família, algo que estava comprometido em boa parte dos municípios mais vulneráveis. Então, isso vai permitir acesso da população, cuidado, e muitos estudos demonstraram que o Mais Médicos impactou na qualidade de vida, na prevenção de doenças, no cuidado com as doenças crônicas, principalmente junto à população idosa e a toda a população. Então é com muita alegria que vemos a retomada do Mais Médicos. Maravilha, ministra. Vamos começar então a cruzar o país de norte a sul. E aí eu chamo já, vamos direto a Goiânia, ministra, com a rádio Band News FM em Goiânia. Quem faz a pergunta agora é Rosane Kotoski. Bom dia, Rosane. Bom dia, Karine. Bom dia, ministra. Eu vou falar sobre o Ministério da Saúde, que repassou o governo de Goiás até o momento, pouco mais de 6 milhões de reais. Daqueles 20 milhões foram destinados para o programa de cirurgias eletivas. O Estado vai aportar na mesma proporção, no mesmo período, outros 20 milhões para acelerar essa fila, e isso tendo a ajuda dos hospitais privados. Recentemente, o governador Ronaldo Caiado esteve com a senhora para solicitar um aporte financeiro ali na casa de 150 milhões de reais, a título de compensação da defasagem dessa tabela do SUS. Eu queria saber como é que o Ministério vai resolver esse desequilíbrio entre uma despesa que cresce muito, uma despesa crescente aqui na saúde, no estado de Goiás, e um repasse que não cresce na mesma proporção. E aí, na mesma pergunta, queria saber também quando é que esse restante do valor para cirurgias eletivas será repassado para Goiás. Muito bom dia. Eu queria agradecer muito, Rosane, a sua pergunta, também dar bom dia para a população de Goiás e dizer que o governador Caiado esteve com a bancada dos deputados federais do Estado, e creio que esse é um melhor exercício que temos feito no Ministério, está trabalhando em conjunto o Poder Legislativo, Poder Executivo, creio que seja o melhor caminho. Com relação aos repasses, nós estamos trabalhando para fazer credenciamentos, habilitações, reconstituição de recursos que estavam
em grande parte represados há 4 anos, sem atendimento dessas demandas. Então, essa é a primeira medida. Com relação a, então, como lidar com essa questão de despesas crescentes na saúde, várias estratégias vão precisar ser colocadas. Primeiro, nós estamos trabalhando para garantir a melhor integralidade na atenção à saúde. Uma atenção primária resolutiva vai contribuir muito para a atenção de média e alta complexidade e essa é uma das linhas importantes que temos seguido. Além disso, os custos crescentes também necessitam pesquisa, desenvolvimento, de maneira que o SUS possa ter sustentabilidade e nós possamos garantir os tratamentos adequados à nossa população. Então, estamos também investindo nessa linha. Com relação aos recursos para as cirurgias eletivas, é muito bom, muito positivo ver esse movimento de complementaridade entre os recursos do governo federal e estaduais e nós estaremos liberando os recursos à medida que as cirurgias sejam realizadas, como foi a nossa pactuação com os secretários estaduais e municipais de saúde. Então, nós estaremos, assim, contribuindo para a resolução desse importante problema agravado com a pandemia de Covid-19. Obrigada, ministra. Vamos continuar em Goiânia. A Rosane tem mais uma pergunta. Sim, Karine. A respeito da questão da vacinação, a última atualização que nós tivemos aqui, Goiás ainda não tinha alcançado 50% do índice de vacinação preconizado pelo Ministério da Saúde, né, dentro dos 95% contra a Covid-19. E esse é um assunto que é recorrente aqui entre a Secretaria Estadual de Saúde e os veículos de comunicação, que é o combate à fake news, né? E esse é um problema que a gente vem enfrentando mesmo depois da gente ter uma melhora, né, com relação à questão da pandemia. Eu queria saber como é que o Ministério da Saúde vai trabalhar essa questão da comunicação para fazer chegar na população exatamente uma orientação sobre os benefícios da vacina contra a Covid-19 e outras vacinas também que a gente tem enfrentado resistência da população, como, por exemplo, a vacina contra a poliomielite, por exemplo, ministra. Os índices de vacinação aqui no estado de Goiás são cada vez mais preocupantes, a adesão da população cada vez menor, exatamente por causa deste problema. E parece-me que, apesar de todo esse trabalho feito junto aos veículos de comunicação regionais, isso não tem surtido muito efeito. Há uma proposta, né, do governo federal em termos de comunicação para tentar abranger o Brasil como um todo e tentar melhorar esses índices de vacinação? Ótimo, Rosane. De fato, é uma das grandes preocupações, não só do Ministério da Saúde, do governo como um todo, e também creio que cada vez mais temos setores da nossa sociedade se engajando no que denominamos o movimento nacional pela vacinação. Então, é importante dar esse caráter de movimento. De fato, o que aconteceu no Brasil, reforçado no último governo por uma campanha de fake news que infelizmente foi reverberada e até mesmo propagada pelo anterior governo, e isso é algo muito grave. E nós estamos trabalhando de forma conjunta com a Secretaria de Comunicação do Governo Federal para atuar de maneira a que essas fake news possam ser não só desmentidas, mas também investigadas, porque muitas vezes são informações criminosas e não há outro termo para falar do que vem acontecendo. Agora, o Ministério ele vem coordenando ações junto com estados e municípios, de maneira a que a mensagem da vacinação chegue, o esclarecimento e o acesso, facilitar ao máximo o acesso da população à vacina. Isso envolve comprometimento de vários setores e nós estamos trabalhando também com microplanejamento. Então, será um prazer trabalhar junto com a Secretaria Estadual de Saúde de Goiás e com as secretarias municipais de saúde para melhorar essa vacinação.
eu acho que só existe uma forma de lidar com isso, que é o grande esforço de governo e sociedade. E, para isso, nós estamos trabalhando, conversando, trabalhando estratégias, entre elas, como eu disse, o microplanejamento, para que essas ações atinjam a realidade de cada estado e atenda toda a diversidade que existe no Brasil. Obrigada, ministra. Este é o Bom Dia Ministro. Na nossa reestreia, a gente recebe a ministra da Saúde, Nízia Trindade. Bom, ministra, agora vamos sair de Goiânia e vamos a Belo Horizonte, direto para a Rádio Itatiaia, onde está a Alessandra Mendes. Bom dia, Alessandra. Bom dia, Karine. Bom dia, ministra. Prazer em falar com vocês. Ministra, o governo federal lançou agora em junho, retomou o programa Farmácia Popular, com algumas novidades, inclusive, mas no fim do ano passado, um levantamento feito pela Confederação Nacional de Municípios mostrou que 6 em cada 10 cidades brasileiras sofriam com um problema de falta de remédios nas farmácias populares, problema que atingiu alguns municípios aqui de Minas Gerais. E medicamentos básicos, como antibióticos, por exemplo. Eu queria saber se esse problema foi resolvido, se com essa retomada aí de farmácia popular dá para garantir para a população que, de fato, eles vão conseguir chegar na farmácia e ter acesso aos medicamentos que durante muito tempo estavam em falta. Obrigada, Alessandra. O programa foi retomado com ampliação da gratuidade. Todos os beneficiados pelo programa Bolsa Família, eles terão gratuidade em todos os medicamentos. E também nós ampliamos o elenco dos medicamentos em gratuidade, incluindo medicamentos como para osteoporose e também os anticoncepcionais. Antes de lançar o Farmácia Popular, nós tivemos exatamente esse cuidado de reposição de estoques, de um planejamento adequado, de garantir condições para recredenciamento de farmácias, porque havia muitos apontamentos dos órgãos de controle, e o programa visa exatamente garantir esse acesso. Problemas pontuais sempre poderão ocorrer, mas toda a nossa área de assistência farmacêutica está voltada para resolvê-los o mais rápido possível. Bom, vamos continuar em Belo Horizonte, ministra. A Alessandra tem mais uma pergunta. Perfeito. Tenho sim, ministra. Programas tão importantes como esse, né? Farmácia Popular, o Mais Médicos também, o programa de vacinação, eles exigem um orçamento, né? Um investimento grande do governo nesse sentido. A gente viu também, no passado, alguns cortes sendo feitos no orçamento do Ministério e certamente impactaram em coisas importantes. Eu queria saber se esse orçamento está recomposto, se o governo tem esse orçamento para garantir esses programas. Queria aproveitar também para perguntar para a senhora sobre febre maculosa, né? Porque eu sei que é um assunto que está um pouco fora da pauta, mas está na pauta aí de vários veículos de comunicação, inclusive aqui em Minas Gerais, uma preocupação grande, porque a gente tem um evento neste fim de semana, a gente está acompanhando os casos em São Paulo, havia uma suspeita de ter casos aqui no sul de Minas, isso acabou não se concretizando, e há esse alerta aí das autoridades no sentido também da febre maculosa. Eu queria saber se o governo federal está acompanhando esses casos e quais ações tem coordenado com os estados para evitar uma propagação maior de uma doença para a qual a gente não tem vacina. Bom, Alessandra, nós temos essa questão dos recursos. É importante até para esclarecer a nossa população, e no caso a população de Minas Gerais, de que os programas lançados pelo Ministério da Saúde, eles têm total garantia dos recursos necessários neste ano de 2023. Isso porque, apesar de ter sido encaminhado pelo governo anterior orçamento com cortes de quase 60% em muitos programas, esses que comentamos agora, como é o caso do Farmácia Popular. Apesar disso, graças à emenda constitucional da transição, com o empenho pessoal do presidente Lula e também a sensibilidade do Congresso Nacional, nós podemos realizar esses programas. Trata-se agora de garantir não só a continuidade desses programas nos próximos anos, portanto, a questão do orçamento, a questão da reforma tributária, tudo que a pauta econômica tem colocado para o nosso país, ela é fundamental nesse momento,
e também melhorar as condições de financiamento do SUS. Mas tudo que nós estamos lançando está garantido em termos de recursos, graças a esse esforço da chamada Emenda Constitucional da Transição. Então, acho que isso é muito importante. Com relação à febre maculosa, o Ministério tem uma tradição de ter um corpo técnico que nós fortalecemos na nossa gestão, na Secretaria de Vigilância e Ambiente, reforçamos a questão do ambiente e a saúde. Infelizmente, questões relacionadas a doenças infecciosas que têm exatamente a ver com desequilíbrios ambientais, e é isso que marca o retorno de doenças e a sua intensificação, como é o caso da febre maculosa, estarão presentes e nós temos que trabalhar também nessas causas, nesses determinantes. Mas, de forma objetiva, o que estamos fazendo agora é nos colocar primeiro junto à Secretaria de Saúde de São Paulo, ao Estado de São Paulo, onde apareceram esses casos e, infelizmente, ocorreram as mortes, trabalhar no sentido de identificar o problema, mapear da melhor forma possível e também contribuir para o manejo clínico, ou seja, para o cuidado necessário, porque existe medicamento, esse medicamento é disponibilizado pelo SUS e é possível, com isso, evitar que as pessoas que contraiam a doença cheguem a agravamento da sua saúde ou até mesmo, infelizmente, a morte, como aconteceu. Então, nós estamos trabalhando juntos com, no caso, o Estado de São Paulo e alertas para o que acontece em todo o Brasil. Recomendo que quem tiver dúvidas também, a nossa página no Ministério da Saúde, todos os esclarecimentos sobre esse e outros problemas de saúde. Bom, este é o Bom Dia Ministro. Nós estamos recebendo hoje nessa reestreia a ministra da Saúde, Nízia Trindade. Para quem chegou agora, nós estamos ao vivo para todo o país com âncoras de rádios de norte a sul. Então, ministra, vamos sair agora vamos direto ao Nordeste, vamos a Fortaleza com a Rádio Povo do Ceará. Quem está lá é Camila Magalhães. Camila, sua pergunta, por favor. Bom dia, Karine. Bom dia, ministra. A minha pergunta é sobre a farmácia popular. Quais os critérios que definem quais os novos medicamentos a ficarem gratuitos, Porque tanto medicamentos como para osteoporose quanto alguns anticoncepcionais que não eram gratuitos passaram a ser gratuitos. Então, quero perguntar quais os critérios utilizados para estabelecer essa mudança. Bom, primeiro, muito obrigada, Camila, até para esclarecer, não só a você, mas a nossa população do estado do Ceará, quem mando também aqui meu abraço, é importante dizer que a gratuidade, ela foi estabelecida originalmente para aquelas doenças com maior potencial de agravamento e até mesmo de óbito, no caso, as doenças cardiovasculares, diabetes, asma, dessa maneira, permitindo, e isso foi visto através de estudos, uma redução em problemas de saúde relacionados a essas doenças, uma redução de hospitalizações, uma redução de óbitos. Então, acho que isso é muito importante. Estou me referindo a um estudo feito pela Universidade Federal da Bahia. A ampliação para osteoporose e para anticoncepcionais, ela decorreu de uma visão da importância do cuidado, da atenção às mulheres no nosso país, no caso, no seu ciclo de vida, pensando seu período de fertilidade, pensando também a osteoporose, também sinalizando que, nesse caso, é um medicamento também que atende aos homens, uma vez que a osteoporose atinge mais predominantemente as mulheres, mas também atinge aos homens. Esses critérios foram definidos com base na visão da importância de ampliar esse cuidado à saúde das mulheres. Mas nossa ideia também é progressivamente pensar outros medicamentos com forte impacto na saúde pública,
No caso dos homens, por exemplo, estudaremos a questão de medicamentos para problemas com a próstata e assim vamos trabalhando para que um elenco de medicamentos em benefício da saúde da população possa estar disponível para aqueles que mais precisam. Camila, tem mais uma pergunta? Tenho mais uma pergunta, ministra. A pergunta agora é sobre vacinação, né? Nos últimos anos, nós tivemos um crescimento do negacionismo científico no Brasil e no mundo. Isso acabou afetando bastante a saúde, principalmente nessa área de vacinação. Então, a minha pergunta é: quais os riscos atuais de termos de volta doenças como sarampo e poliomielite no Brasil? Aproveito ainda para complementar com mais uma pergunta e questiono em quanto tempo o Ministério da Saúde avalia que conseguirá fazer o país voltar a ter índices mais seguros de vacinação como tínhamos há 10 anos. Obrigada de novo, Camila. De fato, assim, a vacinação, né, como temos sempre dito, é uma grande prioridade. O sarampo não é um risco distante, nós já voltamos a ter casos de sarampo, infelizmente, então o que reforça a recomendação pela vacinação. Lembrando que a vacinação é um direito garantido pelo SUS e que as crianças e adolescentes têm esse direito assegurado no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, é um dever nosso proteger nossas famílias, nos proteger e proteger nossas crianças e jovens. Com relação à poliomielite, é um risco que nós não podemos permitir que volte. Nós estamos usando a todo momento o símbolo, né, que está na minha lapela, que é o Zé Gotinha. O Brasil, de fato, perdeu e a partir de 2017 essa perda de cobertura foi acentuada e isso foi reforçado, infelizmente, durante a pandemia de Covid-19, quando as vacinas que foram o principal instrumento para salvar vidas e reduzir o impacto no sistema de saúde das hospitalizações. Nós temos a perspectiva de reverter esse quadro, mas isso, como eu disse, será intensamente trabalhado como um movimento. É impossível ter uma data nesse cenário, isso será monitorado este ano. O importante nesse momento é fazer o que nós temos feito e buscar fazer isso não como uma ação de governo apenas, mas como uma ação de sociedade. Recentemente estive com a Sociedade Brasileira de Pediatria e estou tendo contato com todas as entidades do campo da saúde e também com as personalidades do campo cultural, do campo religioso, enfim, de todas as áreas, porque é um movimento da sociedade que precisamos fazer, além das ações de governo que já lutou e conseguiu disponibilizar as vacinas e reorganizar o Programa Nacional de Imunização, que estava absolutamente desestruturado. Obrigada à Rádio Povo de Fortaleza. Quero lembrar que quem quiser, pode baixar esse programa completo no site redenacionalderradio.ebc.com.br. Ministra, já passamos pelo Centro-Oeste, pelo Sudeste, Nordeste, vamos então à região Norte. Vamos direto para a Rádio Liberal com Mataus Pauxis. Bom dia, Karine. Bom dia, ministra. A gente sabe que dentro da realidade do Brasil existem algumas em que o problema estrutural são maiores que as outras, né? Até mesmo logístico. E aí eu pergunto, existe um plano do Ministério especificamente para a Ilha do Marajó e outras regiões dentro da Amazônia para tentar atrair profissionais de fato, né? Que às vezes se assustam, que tem que pegar barco, tem que ter algum outro meio de transporte que não seja um avião e também chegar recursos nessas regiões? Bom dia, Mataus. Quero dar aqui um abraço a todos do estado do Pará. A região amazônica tem sido foco de um interesse especial da nossa parte. Nós, inclusive, antecipamos calendários de vacinação.
ofertamos 1.000 vagas específicas para a região amazônica no Mais Médicos, mas, de fato, sua pergunta mostra a grande diversidade do Brasil e as questões de mobilidade, né, no estado do Pará e em outras regiões da Amazônia também. E a dificuldade dessa fixação de profissionais. O que é nossa intenção fazer é reforçar uma política específica para cada região, para cada estado. Isso tem que ser feito junto com as secretarias estaduais e municipais de saúde, porque é isso que dá essa capilaridade ao SUS, mas em muitos programas, como é o Mais Médicos, os incentivos de formação, não deixar, né, esses profissionais de saúde isolados, o credenciamento de novas equipes de saúde da família, também a oferta de cursos de formação, incentivos que permitam que haja uma maior fixação desses profissionais. São estratégias que precisamos, sem dúvida, avançar, mas eu creio que o caminho seja de olhar, de fato, para as particularidades de cada estado e de cada região brasileira para podermos avançar nessa agenda. Bom, vamos continuar no norte do país. Agora quem participa é a Rádio Difusora em Manaus. Vamos com Rosiane Carvalho. Bom dia, Rosiane. Oi, Karine. Bom dia para você, bom dia para a ministra Nízia Trindade. Ministra, eu gostaria de ouvir um pouco mais da senhora a respeito dessa questão da adequação às regiões, especificamente sobre a região amazônica, uma série de diferenças nas comunidades, nos municípios e o mesmo padrão SUS. Se há possibilidade, se há perspectiva na sua gestão de uma discussão mais aprofundada sobre uma mudança, um SUS voltado às realidades da região amazônica. Isso ficou muito claro, os problemas, né, desse padrão que causa diariamente, já ficou muito claro exposto durante a pandemia, quando várias cidades dessa região colocaram aí cenas terríveis, né, de desestruturação, de colapso do sistema de saúde. E coisas que a gente não teve tanto acesso, porque aconteceram nas regiões mais distantes, onde a desestruturação, o acesso é muito pior a todo tipo, a saúde básica, inclusive. Bom dia, Rosiane, obrigada pela sua questão. E nós estamos já realizando ações com essa perspectiva, mas elas serão intensificadas. Nós criamos um grupo também em articulação com as instituições da região amazônica para trabalhar de forma mais próxima, mais adequada, em diálogo, em construção coletiva, essa questão. Algumas ações já começamos a fazer, não é? A questão de antecipar a vacinação de influenza, de reconhecer que há grandes diferenças no Brasil, diferenças inclusive climáticas, não é? E que nós não podemos ter um calendário único, né? Eu acho que esse é um exemplo. Além disso, o programa Mais Médicos, com 1.000 vagas destinadas à região amazônica. E nós hoje estamos num processo de transição digital em que creio também será possível que equipes de uma região do Brasil possam fortalecer equipes de outras regiões com mais dificuldade, muitas vezes, de provimento de profissionais e não deixando esses profissionais também isolados. Então, são mecanismos, são instrumentos que o SUS tem, mas que é muito importante nós termos essa organização com base no diálogo, tanto com os secretários municipais de saúde que temos, como também com as instituições locais para melhorar esse atendimento do SUS, para melhorar o conjunto das nossas políticas. Ministra, falando em SUS, nesse mês de junho, o Programa Nacional de Redução de Filas chegou a todos os estados brasileiros. O Ministério da Saúde liberou cerca de 200 milhões de reais para reduzir a fila de espera por cirurgias no Sistema Único de Saúde. A previsão é de que 5 estados reduzam em 100% a fila de espera: Tocantins, Sergipe, Piauí, Paraíba, Mato Grosso do Sul. Como é que o Ministério da Saúde e outros estados trabalham entre o que seria ideal e o que seria possível
para essa redução de filas e procedimentos eletivos no SUS. Há outras medidas, ministra, nesse horizonte sobre esse tema? Sem dúvida, nós estamos falando de redução de filas de cirurgias, mas nós temos também a questão dos exames, dos diagnósticos e do próprio fortalecimento da atenção primária. Com relação à redução de filas, nós também estaremos lançando brevemente um edital voltado para a redução de filas de cirurgias, de filas de exames e procedimentos de saúde. Com relação às cirurgias, nós temos a meta de chegar esse ano a 500 mil cirurgias, numa avaliação ainda não precisa, porque essa avaliação nós temos à medida, né, que o processo começa, de que nós temos 1 milhão de cirurgias a serem realizadas. Quais são as mais comuns, ministra? São as mais comuns. São as cirurgias ortopédicas, apesar de haver uma grande variação no Brasil, mas as cirurgias ortopédicas são as, em geral, mais demandadas. Mas nós temos também cirurgias que não podem aguardar, como é o caso das cirurgias voltadas para a área do câncer, da oncologia, então que naturalmente tem que ter um tratamento de prioridade, mas a principal demanda está nessa área de ortopedia. E nós também, eu acho que é importante colocar isso, no caso da oncologia, toda uma ação que nós temos feito voltadas para a prevenção, o cuidado, né, e o tratamento em relação aos vários tipos de câncer. Maravilha, ministra. Tomara que dê certo, né? Tomara. Bom, eu diria assim que é um bom começo, né? Historicamente, quando não é a primeira vez que se faz um processo de intensificação de cirurgia, muitas vezes se fala em mutirões, não é? Mas fazer isso hoje também tem nos mostrado que é a maior oferta de procedimentos, de cirurgias em processos desse tipo, né? Os chamados mutirões de cirurgia. Então, nós estamos esperançosos de ter, de fato, esses bons resultados. E com a adesão dos estados, né? Que tudo começa com a adesão. Sem dúvida. Bom, nós estamos com a ministra da Saúde, Nízia Trindade. Este é o Bom Dia, Ministro. E você pode nos acompanhar nas redes sociais da TV Brasil Gov. Bom, vamos agora, ministra, para o sul do país. Vamos à Rádio Gaúcha, em Porto Alegre, onde está Marcel Hartmann. Bom dia, Marcel. Bom dia, ministra. A minha pergunta é de saúde mental. Ministra, uma das questões trazidas pela pandemia foi essa expectativa de uma piora na condição de saúde mental dos brasileiros, muito em função também por conta da crise econômica. Eu gostaria de saber se existe uma previsão de contratação pelo SUS de mais psicólogos, psiquiatras ou profissionais de saúde mental, ou uma previsão de expansão de CAPs, né, dos Centros de Atenção de Saúde Mental aqui no país. Bom dia, Marcel. Sem dúvida, a saúde mental é um problema que aflige todo mundo, que foi muito intensificado pela pandemia. Então, nós vamos lançar nas próximas semanas todo um processo de credenciamento de novos centros de atenção psicossocial, que são unidades do nosso Sistema Único de Saúde voltados para essa atenção à saúde mental. Isso será muito importante, sem dúvida. Nós reestruturamos a área de saúde mental, constituindo um departamento para isso, não é? Portanto, esse trabalho será feito com muita qualidade dentro dos princípios do SUS e dentro da nossa visão ancorada em todo o processo da reforma psiquiátrica no Brasil. E nós, então, faremos esses credenciamentos, o que certamente reforçará, né, o programa de saúde mental. Além disso, eu quero dizer que a promoção da saúde mental, ela requer ambientes em que
o cuidado, a troca, o combate ao narcisismo, uma cultura de paz, ela precisa se estabelecer nas famílias, nas escolas, nos ambientes sociais. Então, quando falamos de saúde mental, falamos dos centros de atenção psicossocial, que são fundamentais, mas devemos pensar também em políticas amplas, que envolvem inclusive os outros ministérios, para que possamos melhorar a nossa qualidade de vida e, com isso, a nossa saúde mental. Obrigada, ministra. Vamos continuar com a Rádio Gaúcha. Marcel, sua próxima pergunta. Ministra, o Ministério da Saúde é uma das pastas com orçamento mais alto da esplanada e está sendo alvo de disputa do Centrão, em especial do PP. Dias atrás, o presidente Lula mandou a mensagem de que não tiraria a senhora de jeito nenhum do Ministério. Eu gostaria de saber como é que a senhora vê a pressão pelo seu cargo por parte do Centrão. Olha, Marcel, o cargo do Ministério da Saúde de fato é um cargo muito importante, mas eu tenho uma trajetória dedicada ao Sistema Único de Saúde, dedicada à democracia também. Minha trajetória na Fundação Oswaldo Cruz, como o presidente Lula tem dito, foi o que o motivou a me chamar para esse cargo. Eu creio que, nesse momento, aperfeiçoar as relações com o Poder Legislativo tenha que ser o foco do governo e tem sido, né? Como, de fato, chegarmos a um equilíbrio nessa relação, e isso, para mim, é o objetivo central. Com relação à permanência no cargo, é uma prerrogativa do presidente. Eu sou uma ministra de Estado, tenho uma carreira e uma trajetória voltada à defesa do Sistema Único de Saúde, como eu disse. Então, eu fico muito tranquila, fico feliz com a declaração do presidente Lula, certamente, e sempre estabelecer diálogo com o Legislativo, com todos os partidos, como tenho feito. E eu creio que o importante para o Brasil é que o Ministério da Saúde se fortaleça. Nós passamos por uma crise gravíssima. A pandemia de Covid-19 no Brasil teve um efeito muito maior do que poderia ter, não é? Uma vez que perdemos 700 mil vidas, houve o negacionismo de vários preceitos da ciência e a desestruturação do SUS, que é um patrimônio nosso. Então, nós estamos reconstruindo esse patrimônio e estou feliz de poder realizar esse trabalho e também com a confiança demonstrada pelo presidente Lula. Mas a minha convicção é de fortalecer esse trabalho o máximo possível, enquanto merecer essa confiança do presidente, que é quem define seu ministério, aliás, é quem foi eleito, né, com uma plataforma que coloca a recuperação do Sistema Único de Saúde como uma das prioridades, né, e levar a saúde a quem mais precisa, com qualidade, como o presidente tem falado. Obrigada, ministra. E se você é jornalista, radialista, quer participar dos próximos Bom Dia Ministro, mande uma mensagem para nós via WhatsApp. Estamos no 61996457037. Vamos agora, ministra, para mais uma rodada de perguntas. Desta vez, vamos viajar para Pernambuco. Vamos lá para a Rádio Jornal de Recife com Natália Ribeiro. Bom dia, Natália. Bom dia, ministra. Bom dia, colegas. Prazer falar com vocês nesta manhã. Ministra, nós aqui no estado estamos enfrentando uma crise por procura de leitos de UTI, especialmente leitos de atendimento neonatal e pediátrico. Estamos enfrentando nos últimos meses uma procura muito grande, pessoas esperando com seus filhos, com suas crianças, por uma vaga de leito de UTI. Semana passada, na quinta-feira, 75 crianças estavam na fila de espera. Isso tem se repetido. Tanto é que a governadora do estado, Raquel Lira, acaba de publicar um decreto decretando emergência em âmbito de saúde pública no estado em razão das elevadas taxas de ocupação de leitos de UTI neonatal e pediátrica. E, além disso, colocando prazo de 90 dias para esse decreto, o que é muito preocupante. E por isso, nós aqui precisamos perguntar, ministra, o que o governo federal vai fazer para ajudar Pernambuco? Até porque o custeio dos leitos é feito pela União
de alguma forma, repasse é feito para o Estado. Então, o que a gente quer saber é isso. O governo federal está atento a esta questão, crianças estão morrendo, pais estão preocupados, e nós queremos saber o que o governo federal vai fazer. Natália, primeiro minha solidariedade com o Estado de Pernambuco, nesse quadro que antes de acontecer em Pernambuco, nós já tivemos essa situação de um aumento e mesmo falta de leitos pediátricos em outros estados, a exemplo do estado do Amapá, onde temos apoiado com a Força Nacional do SUS, que é um contingente de profissionais da saúde mobilizado em termos de emergência. Então, nós temos feito contato sempre que acontece problema desse tipo com os governos locais, no caso com a governadora Raquel, e nós faremos isso, naturalmente, esse apoio no caso de Pernambuco. Então, esse apoio pode ficar tranquila que, sem dúvida nenhuma, nós estaremos juntos. Nós firmamos agora também uma portaria, justamente pensando nessas situações de emergência, em ter um respaldo à possibilidade, quando necessário, de envio de profissionais, de recursos adicionais. Enfim, nós estamos buscando construir as melhores saídas para essas situações de crise, como ocorre em Pernambuco. Mas também nós temos que agir pensando a médio e longo prazo. Então, no Ministério da Saúde, nós estamos discutindo ações que antecipem essas situações, que são situações ligadas, em geral, a vírus respiratórios, como é o que está acontecendo agora. Como é que nós podemos antecipar? Aí, com vacinação para aquelas doenças preveníveis por vacina, com planejamento dessa questão dos leitos hospitalares, mas para resolver a crise imediata é estar junto com a governadora, como temos feito com todos os governos, verificar a possibilidade de um incremento via força imediato em relação à Força Nacional do SUS e trabalhar conjuntamente as soluções. Então, assim, minha palavra não só de solidariedade, mas de ação do Ministério da Saúde junto ao governo do Estado e à governadora. Ministra, vamos continuar com a Rádio Jornal? Natália Ribeiro, mais uma pergunta? Sim, muito obrigada, ministra. Nós aqui, claro, como jornalistas, ficamos felizes por esse retorno, nos enche de esperança e esperamos, portanto, esse aporte para um momento delicado. Agora, nós estamos vivendo uma outra situação bastante delicada aqui no estado, que é o surto de Candida auris na rede hospitalar. Pelo menos 9 casos já foram confirmados apenas neste ano. Além disso, um óbito também foi confirmado. Claro que foi por choque séptico. A Secretaria Estadual de Saúde diz que não teve relação com Candida auris, no entanto, o paciente estava internado e foi infectado com Candida auris. O que acontece é o seguinte: hospitais, ministra, estão fechando o atendimento ao público em geral por conta da Candida auris e do receio, óbvio, medo de que os pacientes sejam contaminados. Nesse sentido, com relação à Candida auris, o Ministério também está atento a Pernambuco? Com certeza, nós temos todo um campo de ações no campo da vigilância e também um programa importante de segurança hospitalar que nós vamos ter que intensificar nesse momento a partir de questões como a Candida auris que está sendo mencionada. Como nós sabemos, a saúde tem essa realidade complexa, mas os ambientes hospitalares, em particular, estão merecendo uma atenção nossa especial e vamos trabalhar junto com estados e municípios para a superação dessas situações. Maravilha, obrigada, ministra. Bom, vamos à maior cidade do país, vamos a São Paulo, para os estúdios da Rádio Nova Brasil, com Mauro Talhaferri. Bom dia, Mauro. Bom dia, ministra. Bom dia a todos que estão aqui com a gente. Bom dia a todos os colegas, a todas as
colegas. Ministra, eu queria abordar a questão dos planos de saúde. A gente sabe que a gestão da saúde é super complexa e os planos de saúde entram nessa complexidade, já que quando os planos de saúde, os usuários passam a ter dificuldades, eles acabam abandonando os planos e migrando para o serviço público, migrando para o SUS, sobrecarregando o SUS. E a gente tem visto um quadro em que os planos de saúde estão deficitários, cobrando mensalidades cada vez mais altas, os jovens saindo dos planos de saúde por causa de falta de emprego, por falta de condições de pagar o plano de saúde e, ao mesmo tempo, a população mais velha, a gente sabe do envelhecimento da população do Brasil, a população mais velha aderindo cada vez mais aos planos de saúde, numa faixa em que eles são mais caros também. Como gerir toda essa complexidade, ministra, e fazer com que a desistência dos planos de saúde não acabe sobrecarregando ainda mais o SUS? Bom dia, Mauro. Eu creio que o SUS foi pensado para ser um sistema universal e considerando a oferta pública, mas também a saúde complementar e, portanto, essa questão da opção por planos de saúde. Lembrando que no Brasil 75% da população usa prioritariamente já os serviços do SUS. Então, o que eu diria a você, a nossa preocupação não é tanto com a migração de pessoas que têm plano de saúde para o SUS, mas é mais com que todos os cidadãos sejam bem atendidos e aqueles que tenham o plano de saúde, que é um contingente também importantíssimo, eles possam ter essas condições de atendimento. Algumas questões que impactam o custo dos planos de saúde são também questões presentes para o sistema como um todo, e já tenho discutido isso com o setor, que está consciente da necessidade de ações de promoção da saúde, também com ações que evitem fraudes, que também muitas vezes ocorrem, que garantam também o acesso de forma racional aos tratamentos, aos exames. Então, é necessário pensar de uma forma integrada nessa assistência à saúde, garantir os direitos dos cidadãos e garantir também condições para que a atenção à saúde tenha essa perspectiva de pensar as ações de prevenção e de pensar mecanismos mais racionais para toda a prestação de serviços. Temos no Brasil uma agência, que é a Agência Nacional de Saúde, que faz o acompanhamento e controle, mas faz isso para os planos individuais. Então, temos que pensar toda uma pauta para o conjunto dos planos de saúde, ou melhor, para o conjunto da população, né, que usa esses planos. Ministra, vamos continuar com a Nova Brasil FM. Pode fazer sua próxima pergunta, Mauro. Eu queria voltar ao tópico da vacinação para saber da ministra se existe alguma doença em particular que precise de uma atenção mais urgente no quesito da vacinação. A senhora chegou a citar o caso do sarampo. Eu queria confirmar com a senhora se o sarampo tem que ter alguma prioridade no caso da vacinação. Nós estamos priorizando todas as vacinas do calendário, né, de vacinação em todo o ciclo de vida. Não podemos esquecer a importância da vacinação para HPV entre adolescentes, por exemplo. Então, é difícil até fazer essa escala. Mas, sem dúvida nenhuma, o sarampo, a poliomielite, né, que é uma doença cujo vírus havia sido eliminado da sua circulação na região das Américas, são doenças de grande preocupação, e intensificar, né, as campanhas de vacinação é fundamental. Estaremos, a partir de início de agosto, com ações em todas as regiões brasileiras voltadas para a intensificação dessa vacinação. Essas ações vão variar, porque o Brasil é muito diverso, mas envolvendo as escolas, envolvendo as comunidades, e é nessa perspectiva que nós vamos trabalhar para intensificar essa vacinação como um grande movimento nacional. Esse é o nosso objetivo. Obrigada, Mauro. Nós seguimos aqui direto dos estúdios da EBC em Brasília com a ministra da Saúde, Nízia Trindade.
Ministra, de São Paulo, vamos agora ao Rio de Janeiro com a rádio Band News FM. Quem está lá e tem uma pergunta é Júlia Kallenbach. Bom dia, Júlia. Oi, ministra, bom dia para você, bom dia para todo mundo. Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem um problema grave, que inclusive foi alvo aí até de um vereador, né, que esteve nos hospitais federais, fez aí uma vistoria nesses hospitais e apontou alguns problemas, apontou um relatório e tudo mais. Eu queria saber quais são os planos para os hospitais federais aqui do Rio de Janeiro, que estão em situação crítica de abandono desde a gestão passada. E o que a senhora acha, por exemplo, do plano do governo do estado de estadualizar o Hospital Federal da Lagoa? A senhora tem conversado com o governador Cláudio Castro sobre o assunto? Tem algum posicionamento sobre isso? Bom dia, Júlia. Os hospitais federais do Rio de Janeiro são hospitais com uma história de serviços importantíssima, com uma mudança também. Eles eram hospitais ligados aos institutos de aposentadoria e pensões, alguns foram grande referência no passado. Nós queremos que esses hospitais estejam plenamente inseridos na rede de saúde do Estado do Rio, em plenas condições de funcionar. Encontramos a pior situação que se possa imaginar, né? Tanto em condições físicas desses hospitais, gestão. Então, é de fato uma herança, se é que se pode falar assim, das mais difíceis. E nós vamos trabalhar, nós já estamos trabalhando, inclusive com melhorias em vários desses hospitais, mas é uma situação realmente muito crítica, né? Estaremos fazendo também em breve um relato público sobre essa situação, o que tem avançado e quais são os problemas existentes e como enfrentá-los. Nessa gestão, nós constituímos uma comissão com a participação da Secretaria Estadual de Saúde, da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro também, com vistas a uma visão conjunta, né, inclusive de como fazer uma melhor gestão desses hospitais. Mas só para dar um exemplo, entre várias ações já realizadas, nós reabrimos leitos que estavam fechados, estamos para inaugurar um setor ligado à radioterapia no Hospital do Andaraí. Então, há um trabalho intenso sendo realizado. Com relação à demanda do governador Cláudio Castro, eu conversei com o secretário de Saúde do Rio de Janeiro, do Estado, o doutor Luizinho, que apresentou essa demanda, mas essa demanda também ela estará sendo discutida no âmbito dessa comissão e do Ministério da Saúde, para que haja uma melhor destinação e considerando a proposta feita pelo governo do Estado. É importante não tomarmos medidas isoladas agora, olharmos o conjunto e aí considerar essa proposta que foi inclusive apresentada por ele ao presidente Lula, tal a importância que o Estado está dando a esse hospital, na proposta de transformá-lo no hospital dedicado ao tratamento de câncer, à oncologia. Então, a proposta é bem-vinda, mas será discutida tanto no âmbito do Ministério da Saúde quanto no âmbito dessa comissão também, que eu acho que isso é muito importante, e estaremos também conversando com o governador Cláudio Castro sobre esse caminho. Obrigada, ministra. Nós estamos no Bom Dia Ministro, estamos hoje no nosso programa de estreia com a ministra da Saúde, Nízia Trindade, e temos um tempinho ainda, ministra. Vamos continuar com a Band News do Rio de Janeiro? Júlia, pode fazer mais uma pergunta. Bom, não temos a Júlia. Então, ministra, eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre um outro assunto, um assunto que é pouco falado, né, que é a pobreza menstrual. O Ministério da Saúde estabeleceu critérios de distribuição gratuita de absorventes higiênicos. Queria que a senhora falasse um pouquinho como é que vai funcionar isso. Essas mulheres sofreram muito tempo, né,
com esse problema pelo fato do preço dos absorventes. Queria que a senhora comentasse um pouco esse assunto também. Esse é um grande problema no caso, por exemplo, das jovens, das adolescentes, gera, né, uma falta importantíssima nas escolas, com grande impacto na educação das meninas. Então, esse tema é um tema que foi uma das pautas prioritárias no 8 de março. Nós estaremos atendendo a essas jovens em situação de dificuldade financeira, de pobreza, com ações que vão da distribuição nas unidades de saúde. Também estaremos trabalhando junto às escolas para esse objetivo, é uma ação interministerial. Também teremos um foco importante às mulheres, às pessoas que menstruam, né? Menstruam, como dizemos, as pessoas em situação de rua, e também no sistema prisional, olhando dessa forma para onde há maior carência de acesso a um bem fundamental que garante, né, a saúde menstrual das pessoas a saúde das pessoas que menstruam, a sua qualidade de vida e mesmo a sua dignidade. Nós faremos também uma portaria em breve detalhando como será feita essa distribuição e reforço a sua importância e que deve também ser acompanhada sempre com um trabalho de conscientização corporal, de aumento da dignidade, né, de trabalhar essa questão como parte de uma pauta importante da saúde. Maravilha, ministra. Muito importante esse programa. Vamos voltar, então, lá para Manaus, para a Rádio Difusora, com Rosiane Carvalho. Rosiane, a gente está quase no final, mas dá tempo para uma perguntinha rapidinha para a ministra. Muito bem, ministra. Outro problema que nós temos grave na região é a influência política na indicação dos cargos do DICEIS. Isso foi muito exposto também na crise grave da região Yanomami, da terra indígena Yanomami, em Roraima. Como cuidar da saúde indígena, toda a sua desestrutura e proteger, né, essa saúde, todas essas medidas, né, do peso dessas influências que pese toda a força e presença dos indígenas hoje no governo Lula. Ainda muitos deles foram indicados por DICEIS sob as bênçãos e indicações de políticos, os mesmos, inclusive, de governos anteriores. Rosiane, a saúde indígena é uma prioridade que está sendo fortalecida já na perspectiva do governo Lula, com a qual eu contribuí bastante, que é ter a presença do protagonismo indígena, de lideranças indígenas e com um histórico de trabalho, né, junto às suas comunidades, junto aos seus povos. É o caso da Secretaria de Saúde Indígena. O mesmo princípio orientou os DICEIS. Indicações políticas fazem parte de todos os governos, né? Os governos têm componentes técnicos, mas os governos, eles envolvem, né, a forte articulação com lideranças políticas, com lideranças legislativas. A indicação política em si não deve ser vista como um problema, mas todo o trabalho de definição dessas nomeações é feito considerando a representatividade de quem foi indicado, considerando também o seu compromisso com a agenda programática da saúde indígena. E eu tive uma excelente reunião com lideranças indígenas recentemente, com a frente dessas lideranças, também com a Associação dos Povos Indígenas no Brasil, com a nossa Secretaria de Saúde Indígena e a ministra Sônia Guajajara, e estão todos muito afinados, inclusive, com esse fortalecimento da CESAI e com a melhor forma de fazer a gestão da saúde indígena, que foi absolutamente prejudicada no último governo e está sendo tratada de uma maneira como tem que ser, nada além do que deve ser, pelo governo do presidente Lula e pela minha atuação como ministra de Estado, não só no território Yanomami, que foi o território, né, em crise, mas em todos os DICEIS reforçaremos essa visão e essa prática.
Ministra Nízia Trindade, foi um prazer recebê-la aqui no Bom Dia Ministro. Quero agradecer a todos os âncoras de todas as rádios do país que participaram com a gente hoje. Na próxima quarta-feira, a gente tem mais um encontro no próximo Bom Dia Ministro. Agradeço a todos a participação, ministra. Espero vê-la aqui em outras oportunidades. E hoje tivemos os trabalhos técnicos de Reginaldo Santos. Eu sou Karine Mello, muito obrigada e até uma próxima.